Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Federal de Alfenas, e hoje eu estou entrevistando o biólogo Guilherme Aguirre, que trabalha na empresa de consultoria ERM. Então essa é uma entrevista sobre a série de empregos não acadêmicos, que é uma dúvida de vários alunos atualmente, né? Eles acham que os cursos são muito voltados para a acadêmica e querem ou precisam de uma noção de atividade mais prática, alguma atividade mais aplicada em vez da área acadêmica. Então eu conheci o Guilherme na Unicamp, quando eu estava fazendo o doutorado, e a gente vai falar com ele aqui para entender um pouquinho o que ele fez desde a graduação e como ele chegou a essa empresa de consultoria. Então, Guilherme, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para participar do episódio. E aí eu vou perguntar aí, como é que você se formou? Você fez a graduação em Biologia, na Unicamp, e daí até chegar na empresa, como é que foi? Eu formei em Biologia, mas quando eu estava na graduação, eu já tinha o desejo de entrar no mercado de trabalho que não fosse o acadêmico. O acadêmico. Já tinha também essa... Eu já tinha essa vontade. Eu sentia que o meu perfil não era muito de fazer pesquisa e de seguir uma carreira acadêmica, de dar aula. Queria mesmo trabalhar, colocar a mão na massa, como a gente diz. Não que os professores não coloquem. Sim, mas... A parte mais aplicada, né? Você queria aplicar, não fazer o Eu queria estudo, coisas mais aplicadas. Já na graduação, na Unicamp, eu senti um pouco a falta de algumas disciplinas, de alguns conteúdos. Fui fazendo as disciplinas que me cabiam, fui para a área ambiental, então fiz todas as disciplinas possíveis de botânica e de zoologia, então... Você já sabia disso antes de entrar? Você gostava já da área ambiental antes de entrar? Não. Na verdade, eu achava que eu ia gostar mais de trabalhar em laboratório, que eu iria para a área molecular da biologia, mas... Logo de cara eu já percebi que eu gostava mais era da parte ambiental. E eu gostava um pouco também, interessava bastante pelo assunto água. Então eu queria estudar alguma coisa relacionada à água e alguma aplicação. A minha iniciação científica então foi no laboratório, no departamento de parasitologia, com investigação de uns protozoários em água dentro de um sistema de tratamento de água da Sanasa de Campinas, a água que abastece Campinas. Então era uma professora que tinha uma pesquisa, eu fui atrás e era isso. Então não era uma coisa muito ambiental. Mas já aplicada. Já era uma coisa já aplicada e era uma coisa de laboratório. O que você queria investigar? O que ela queria investigar? Na verdade, a gente investigava a ocorrência deles. Se tinha ou não? Na água bruta e na água tratada. E a gente estava investigando também o uso da água de lavagem dos filtros, que é uma água que é desperdiçada durante o processo. E a gente estava vendo qual que era a contaminação em relação a dois organismos que a gente estudava. E aí eu fiz a iniciação científica e o estágio obrigatório na parasitologia com essa área. Então era muito laboratório e tal, e aí chegou no final... Que período você estava? Foi nos 2 últimos anos. Tá. Chegou no final da graduação e aí eu já estava meio que engatilhando já um projeto de mestrado para fazer nessa área. Você tinha certeza? Eu não tinha tanta certeza assim que eu queria isso, porque aquela questão do laboratório que me encantava, na verdade... eu vi um outro lado, também não foi uma coisa que me agradou tanto, aquela rotina do laboratório. O laboratório que eu falo é um laboratório de jaleco branco mesmo, pipetando e aquela coisa de... interna, né? Um laboratório, lendo lâminas, microscópio e tal. E aí, até o projeto de mestrado, eu tentei ir um pouco mais para a área de ecologia, que a gente ia tentar investigar esses organismos, a ocorrência natural deles nos lagos, nas represas que abastecem o sistema de tratamento de água. Até que estava um projetinho interessante. Mas eu repensei tudo, se eu ia querer levar o resto da minha vida trabalhando com isso, dentro de um laboratório. E aí eu já tinha tido contato com o pessoal da Sanasa, tinha uma pessoa que fazia o mestrado ou doutorado lá no laboratório que era um funcionário da Sanasa, então que foi a porta
quem abriu as portas para a minha pesquisa de iniciação científica, que foi dentro dessa NASA. Então eu conheci um pouco dentro da rotina deles também. Posso dizer assim que desiludi um pouco com essa questão de trabalhar nessa área da água do jeito como eu estava encaminhando as coisas. Na verdade, eu ia fazer uma pós-graduação em parasitologia, né? Então eu estava vendo que eu estava me especializando numa coisa e eu estava tentando abraçar outro tipo de coisa, mas eu ia acabar virando um especialista em parasitologia, mas porque foi a única porta que me abriu ali em relação à água, uma questão mais ambiental, mais aplicada. Você gostava dessa parte mais aplicada, gostava da água, só que o perfil dos professores das disciplinas que você teve, ou que você conheceu pelo menos, no laboratório, ainda não era exatamente isso que estava, não era a parasitologia, a porta de entrada que você queria. Eu acho que tinha essa questão que era aplicada, tinha uma questão importante de saúde pública envolvida, era interessante, mas eu acho que a parasitologia que não me atraiu muito. Essa questão de laboratório, de ficar lendo lâmina. Como eu tinha feito as outras disciplinas de botânica, a gente vai, ecologia, né? Ecologia de campo, e isso era uma coisa que me encantava mais. E eu comecei a procurar alguma coisa nesse sentido. Então, logo que eu terminei a graduação, bacharelado, ainda faltavam algumas disciplinas para eu terminar a licenciatura. Então eu ia ter que ficar mais um ano poderia ficar mais um ano na Unicamp, e esse um ano eu aproveitei para ir buscando novas frentes que tipo de pesquisa eu poderia fazer e tentar encontrar um projeto ou algum programa de pós-graduação que se encaixasse com o que eu estava pensando. Só que aí eu estava largando uma coisa que estava certa, que eu já tinha um projeto, já tinha uma orientadora, já estava tudo para ver o que eu ia fazer, né? Então foi meio complicado, assim, a questão familiar assim foi um pouco complicada, né? Pela pressão, né? Porque você está largando o certo pelo duvidoso e não sabe o que vai fazer ainda. Falei, mas eu vou procurar porque vou encontrar alguma coisa. Mas isso foi de estalo, assim, você já tinha esse incômodo, aí chegou na hora da decisão que teve que dar o pulo. Na hora que teve que, não sei se foi fazer inscrição para a prova ou foi, acho que na hora de fazer a inscrição eu já estava com o projeto, a gente não precisava escrever o projeto inteiro como, acho que em outros programas, acho que até na ecologia era assim, né? Tinha que apresentar já o projeto, você tinha que ter uma ideia, na sua cabeça um esboço ali do que você ia fazer. Então já tinha isso, já tinha as coisas engatilhadas, mas aí deu um clique e eu falei... Na hora da pressão da inscrição, você não, agora que eu não quero mais isso. Falei, não, porque vai ser agora ou quando vai ser, né? Vou começar a fazer para depois desistir. Tomei essa decisão e fiquei procurando novas frentes. Como aqui na Unicamp eu procurei algumas coisas que fossem mais aplicadas. Descobri uma disciplina na engenharia civil de uma professora que dava uma disciplina de, acho que era gestão e planejamento ambiental. Fui para lá, comecei a assistir. As primeiras aulas foram sobre legislação, foi muito bom para mim, que eu comecei a ter um contato. E depois a disciplina em si acabou não me atraindo muito, eu parei de ir, eu estava indo de ouvinte. Também fui fazer disciplinas na Federal de São Carlos como ouvinte. Aí lá peguei para fazer limnologia e avaliação de impacto ambiental. Então eu ia um dia da semana para lá, assistia essas duas disciplinas, voltava no outro dia. Da graduação, que era da graduação deles, eles tinham esse enfoque, e lá eu estava procurando também conhecer o curso, conhecer os alunos, conversar com as pessoas, ver o que o pessoal está fazendo, né? Então foi um contato que eu tive com outra universidade para ver, e eu sabia que, por exemplo, lá eles são referência em estudos de água e tal, então aí eu fui tanto na USP de São Carlos quanto na UFSCar. Tinha selecionado alguns professores, combinei de conversar com eles para ver linha de pesquisa, e eu fui procurando, mas não tinha surgido nenhuma oportunidade. Mas eles que não trabalhavam com isso, ou exatamente, quando você foi conversar, não era exatamente o que você queria, ou não tinha, ou os que trabalhavam não tinha vaga? Não tinha vaga, ou não conseguia falar, ou, sabe, tinha alguma coisa que não funcionava, ou não tinha alguém exatamente que faria
o que eu estava pensando, que se encaixava com o que eu estava pensando em fazer. E durante a graduação, durante um curso de campo de ecologia, eu senti assim, uma coisa muito legal com a parte da ecologia vegetal, né? Principalmente com a questão de identificação de planta. Eu vi que eu tinha uma facilidade muito grande no curso de memorizar as plantas, de ver quais são os caracteres importantes, onde você tem que olhar para descobrir. Então eu senti que tinha um certo feeling para essa coisa, e era uma coisa que eu gostava. De ir pro mato, isso foi em 2012, no segundo ano. Tá, então antes de você terminar a graduação, você já te sentia, Sim. você estava ainda com fome da água, mas isso aí ficou com a pulguinha atrás da orelha, sim, a parte de ecologia vegetal. Porque as disciplinas que a gente tinha, por exemplo, não tinha nenhuma disciplina que tratava de água, que tratava de limnologia, que tratava de ecossistemas aquáticos, de alguma coisa desse tipo. O que eu fazia de água era muito pontual de parasitologia. As disciplinas que a gente fazia aqui são ecologia animal, ecologia vegetal, a botânica em si, né, a zoologia, a fisiologia, ecofisiologia. Então, eram todas disciplinas muito voltadas para ecologia, assim, para essa área ambiental, geral. E eu gostava disso. Então, eu achava que uma das coisas que eu poderia trabalhar seria com planta. E eu comecei a procurar coisas voltadas para esse sentido. Já que não deu certo a água, vamos tentar um plano B, né? Vamos dizer assim, né? E eu sabia que existe um mercado no mundo da consultoria que precisam de pessoas, de técnicos que trabalham com a parte de flora, que trabalham com a parte de fauna. Como você sabia? Eu já sabia por experiências fora da universidade, porque meu pai também trabalha nessa área, só que meu pai é engenheiro, mas também em conversas com ele já tinha me falado, mas ele também trabalha nessa parte de consultoria ambiental. Mas mais por causa do seu pai, né? Você não teve nenhum outro contato durante a graduação, alguma oportunidade, algum colega comentar? Eu acho que de comentar a gente sabia, né, que existia essa demanda, mas a gente eu não tinha muita ideia de como era, mas sabia que botânicos trabalhavam fazendo esse tipo de coisa, por exemplo. Acabou eu encontrando uma oportunidade aqui na Unicamp com um pessoal que estava com um grupo formado para fazer um projeto. Era um grupo de pesquisa que tinha um financiamento da FAPESP, que não era um projeto temático, mas era um financiamento grande para um grupo, e eles iam estudar vários fragmentos florestais lá em São Luís do Paraitinga, um lugar super legal, e tinha pesquisa que era do meio social e da biologia, das biológicas, especial ecologia, e aí tinha gente para estudar borboleta, sapo, vários grupos, e estava faltando alguém para trabalhar com as plantas. Quer dizer, na verdade tinha uma pessoa que ia trabalhar com as plantas, mas que ia trabalhar com estrutura, e eles queriam alguém que trabalhasse com composição de espécies. E eu acabei encarando o desafio. Eu não tinha ainda o conhecimento taxonômico, não sabia, eu sabia identificar algumas famílias, algumas coisas ali, de onde eu tinha aprendido, que foi principalmente no Cerrado, né? Que a gente passou aquele mês do curso de campo estudando, e as outras coisas que a gente teve de ecologia vegetal foi aqui nas matas aqui perto, e não detalhando muito na taxonomia, né? Então eu aceitei esse desafio aí de encarar, eram 10 fragmentos de Mata Atlântica para identificar não sei quantas mil plantas. Mas isso ainda não era mestrado. Para fazer o mestrado. Já era o mestrado. Quando você entrou no projeto, já entrou com o mestrado. Na verdade, eu entrei um pouco para ajudar a Tati, que estava fazendo a parte de estrutura, e a gente já tinha um desenho amostral montado, e a gente pensou junto também numa forma da gente tentar usar os mesmos dados, as mesmas plantas, ela trabalhando com a estrutura e eu trabalhando com a composição de espécies. Aí depois teve a questão de escolher o orientador e tal. Uma das opções seria de fazer o mesmo orientador dela, e outra opção seria de fazer aqui em Campinas. Como nessa época foi a época que eu descobri que eu ia ser pai, então eu acabei ficando aqui em Campinas. Mas também eu acho que eu ia preferir fazer, eu não ia querer morar em São Paulo. Nunca tive essa vontade de morar em São Paulo. E eu acho que fazer lá ia ser mais difícil, e eu gostei mais do meu orientador aqui do que quando eu tinha conversado com a outra pessoa lá. Aí eu fiz o mestrado, então entrei no meio lá da mata, saí coletando tudo, descendo tudo com podão, aquele monte de coisa repetida, assim, não sabia se era igual, mas aí saí olhando, triando, aí fui aprendendo muito com a ajuda dos professores, orientadores e dos amigos. A gente fui aprendendo e acabei
pode-se dizer que foi o começo, assim, de onde eu aprendi a identificar mesmo, né? Ficando horas ali coletando, separando, depois no herbário. Foi na raça, então, né? Foi na raça. Não deu medo? O mestrado saiu da raça. Deu Antes de começar. Deu muito, porque a primeira coleta que eu fiz, assim, eu olhei e falei, nossa, minhas famílias, né? Aí depois... Mas olha que legal, quer dizer, você tem dois aspectos aí. É bom para quem está ouvindo. Você já tinha um mestrado pronto, engatilhado, confortavelmente, né? Você já tinha experiência desse projeto, já tinha dado esse projeto. E na hora de entrar, você titubeou. Será que por causa de você encostar? Aí você vai para um outro lugar, um outro orientador, quer dizer, é o mesmo lugar, não é, mas uma outra área, com um orientador, com um projeto que você não sabia nem identificar, que era a base do projeto. Num projeto de 2 anos, que uma estrada é super corrida, né, e pegar uma pressão para acabar logo no tempo, e se jogou de cabeça. Quer dizer, tava tudo o contrário, né, tudo não recomendado, né, o recomendado é as pessoas devem ter sentido uma pressão. Sim. Você, olhando agora para trás, qual foi o ponto-chave? O ponto-chave de você mergulhar de cabeça nesse é tipo assim, não, eu me encontrei aqui e por mais que seja difícil, vai ser uma coisa prazerosa? Será que foi isso? Eu acho que foi isso, sim. Eu acho que ali eu me encontrei mais. Teve questão do grupo de trabalho que a gente estava, do grupo de pesquisa. Era um grupo muito legal também, muito prazeroso de trabalhar. Eu senti que... O ambiente também ajudou. O ambiente foi favorável. Foi isso. Legal. E aí mandou ver e conseguiu no tempo certo? Não. Aí... O que aconteceu? Eu tive bolsa por 2 anos e aí bateu na trave, assim, ó, quase. Faltava o quê? 2 meses para eu terminar. Mas aí, quando acabou minha bolsa, faltavam 2 meses para eu terminar. Então eu ia passar um pouquinho. Mas logo na sequência, quando acabou a bolsa, eu já consegui um trabalho. Para não ficar com vazio, né? Para não ficar com vazio. Ainda mais chefe de família já. Nessa época eu já tinha um filho. E então foi super bom que engatilhou uma coisa na outra. E aí o que eram 2 meses acabou virando 1 ano. Então aí eu defendi em 3 anos, né? Tava com as coisas quase tudo pronto, mas aí já não tinha mais aquele tempo para escrever, para trabalhar com os dados, e acabou se estendendo, mas foi tranquilo. Defendi ali no finalzinho do limite permitido do tempo, uns 3 anos ali no máximo. Faltou o quê? A escrita? Tava faltando, quando acabou a bolsa, tava faltando análise de dados? Faltava analisar algumas coisas, acho que do 2º capítulo, não lembro, mas faltava pouca coisa, assim, era isso que eu terminar de escrever, fazer os últimos ajustes de análise. E eu fui trabalhar na Exalc, que é numa outra universidade, que também tem um enfoque hoje mais aplicado. Quem não conhece é a USP de Piracicaba. A USP de Piracicaba. E lá tinha um laboratório, que é o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, conhecido como LERF. Eles tinham um grupo que fazia um trabalho que chamava Adequação Ambiental de Propriedades Agrícolas. E esse grupo tinha... Não era pesquisa, então. Não era pesquisa. Era um grupo que fazia esse tipo de serviço, de trabalho. Eles eram contratados por algumas empresas privadas, principalmente usinas de cana, faziam um trabalho de adequação ambiental daquelas propriedades em relação principalmente ao Código Florestal, em relação à APP, a respeito dos limites, a questão de reserva legal. Se não tinha, eles restauravam e plantavam. Sim, eles faziam um mapeamento, então tinha uma equipe que era de mapeamento, via lá quanto que eles tinham de APP, quanto que eles tinham para recuperar de APP e propunham, né, as medidas, os modos para fazer a restauração. E tinha a parte da botânica que aí, quando eu já entrei como um coordenador dos levantamentos florísticos desses trabalhos. Então a gente ia para o campo caracterizar os fragmentos, principalmente em relação às espécies, né, a composição florística dos fragmentos, para você recomendar aquelas espécies que ocorrem ali sejam utilizadas, reconhecer as diferentes fitofisionomias, né, que às vezes numa mesma usina tinha área de cerrado, área de floresta, e aí você tem que recomendar plantar o que é em cada fisionomia, né, a espécie adequada. E a gente também tinha um programa que era de marcação de matrizes, para que eles fizessem as coletas de sementes, de matrizes florestais, para eles fazerem a coleta das sementes, para produzir as mudas que eles iam utilizar nos plantios. Onde vocês vão coletar as sementes, né? Sim. Porque matriz... matriz... tem tanta fragmentação, então tem outra... Então, matrizes foram aquelas árvores que eram escolhidas para a gente, que eram marcadas, georreferenciadas,
caracterizadas para que a empresa, no futuro, na implantação do projeto, pudesse utilizar elas para coleta de sementes. Esse foi um período também muito intenso de campo, muita coleta, e principalmente no interior do estado de São Paulo. Chegamos a ir até em alguns lugares, Minas, Triângulo Mineiro, e também tive algumas viagens para Mato Grosso, e junto com as pessoas que sabiam, que tinham muito conhecimento de planta, e que a gente ia cada vez aprendendo mais. Lá no herbário tinham pessoas muito boas, muito solistas. Sempre que a gente tinha alguma dúvida, a gente conseguia resolver com alguém. Então foi um período muito intenso de coleta e identificação, que melhorou ainda mais o meu conhecimento taxonômico, entrando em muitos fragmentos, em fragmentos bons, em fragmentos ruins, degradados. Então, vendo diversas fisionomias diferentes, principalmente de Mata Atlântica e Cerrado. Cada um desses tem uma composição diferente, então você viu um monte de espécies diferentes. E aí fazia listas super extensas dessas espécies, que me ajudou com esse trabalho. Experiência de identificação, né? Com a experiência de identificação. Recebia como se fosse uma bolsa, né? Era uma bolsa que era mais ou menos equivalente ao que eu ganhava numa bolsa de mestrado. E com isso, uma vez surgiu uma demanda de trabalho que eles não faziam consultoria, assim. E aí surgiu alguém perguntando, preciso que faça um laudo para um lote assim, assado e tal. E aí eles passaram para mim. Claro, vê lá, conversa com o rapaz lá e vê se você se acerta. Se você quiser, você pode fazer, tranquilo. E nessa época, então, eu estava trabalhando para eles e fazendo mestrado, e aí comecei a fazer alguns trabalhinhos. Aí fiz e aí desse trabalho que eu fiz, ficou bem feito, o cara gostou, e aí me indicou para uma outra empresa, que aí depois entrou em contato comigo, me ligou, que era aqui de Campinas, me chamou para fazer os outros trabalhos, e aí depois eu fui trabalhar nessa empresa como contratado, mas nessa época eu já estava fazendo trabalho para outras, e aí ele surgiu uma demanda de trabalho mais contínua, ele me contratou por um tempo, então trabalhei nessa empresa aqui em Campinas, aí depois de um tempo voltei para ficar fazendo só consultoria por conta própria mesmo, sem ter nenhuma empresa. Aí eu já tinha empresa aberta, né? Então, tem um CNPJ para dar nota fiscal, sempre prestando serviço, pagando os impostos. Você virou pessoa jurídica? Sim. Já nesse período? Já. Nesse período para poder fazer os trabalhos. Depois de ter saído da Exalc, que eu fiquei lá, acho que foram 2 anos. Mas você saiu por quê? Acabou a bolsa ou por causa desses serviços estar te solicitando muito, que aí já valia a pena mais migrar? É isso? Sim. Mas você poderia ter continuado lá na Exalc, caso não tivesse pintado isso? Sim, mas também não era lá não era um emprego, né? É uma coisa que era muito usado para formação, era uma bolsa, não tinha também uma perspectiva de crescimento, então era uma bolsa, era uma coisa meio que para te ajudar ali, e assim, dentro desses projetos que eles faziam pesquisa também. Então, fizeram um projeto para restaurar lá, aí um aluno teve uma ideia de fazer um experimento com plantio com semente, e aí a própria empresa, a indústria de cana, forneceu a área para ele, acho que ele forneceu insumos também, ele comprou sementes, fez o plantio, ele ficou trabalhando lá nesse tempo. Então, desses projetos também, eles agregavam que também eram áreas de estudo para os alunos lá de mestrado, doutorado e iniciação científica. E é bom para todo mundo, né? Então, o laboratório da Exalc ganhava porque área de pesquisa e formação de alunos, os alunos melhoravam a sua formação e ganhavam uma bolsa, então todo mundo e contato, né? Então cada um... Sim, contato e a experiência de estar fazendo uma coisa aplicada, né? Então assim, era um lugar onde passava muita gente, muito estagiário, sempre gente buscando lá, querendo aprender, querendo ir pro campo junto e tal, que sempre aprende muito, né? Indo pro campo, coletando, ajudando a identificar, até fazendo lista no computador, o cara aprende muito. Verdade. Então você ficou lá 2 anos, na Exalc? Mais ou menos. Mais ou menos. 2 anos, mais né? ou menos. Um ano desses foi ainda com o incômodo tá devendo do mestrado lá, né? E aí você foi fazendo tudo no tempo, depois um ano mais sossegado. Sim. Né? Aí eu terminei o mestrado, não publiquei nada. Aí eu costumo falar que a minha única publicação foi a tese. Ela tá lá, tá disponível em PDF, é só chegar e baixar. Você tem que ter paciência de ler a dissertação toda, porque eu infelizmente eu não publiquei nenhum artigo, porque você fica naquela corrida e depois você acaba não voltando mais para isso.
Não era seu perfil, não gostava tanto disso. Sim, e eu também não tinha esse interesse do currículo acadêmico. Porque hoje o que conta, os pontos que conta é quantos artigos você publicou, não é? Então eu não tinha muito isso porque eu não queria seguir a área acadêmica. Né? Então, para mim, assim, eu acho que o importante era divulgar o conhecimento. E, na minha opinião, hoje, todas as teses estão online, eu acho que sim, eu divulguei pelo menos uma parte. Quem quiser se interessar a ler mesmo, vai ler, né? Eu acho que um gringo não vai ler porque está em português. Sim. Mas eu acho que ele não vai se interessar tanto assim. Mas... não era uma pressão que você estava sofrendo como quem vai na parte acadêmica sofre de ter um artigo publicado, porque isso faz parte da pontuação para entrar em qualquer coisa. Sim. Já na área aplicada, é essa experiência e o boca a boca do serviço mesmo, né? Que estava contando, que é aí que você estava correndo atrás. E aí uma coisa interessante do mestrado é que quando eu estava procurando já alguma coisa que fosse me servir para o mercado de trabalho, né? Que fosse, vamos dizer assim, me capacitar, que me ajudasse a me capacitar para o mercado de trabalho. E eu sabia, por exemplo, que tinha uma demanda, por exemplo, para esse trabalho com flora. Eu falei, tá, então preciso aprender a identificar direito, e o mestrado acabou sendo um caminho para isso. E é lógico que durante o curso de pós-graduação em ecologia, a gente tem uma visão muito ampla da ecologia como um todo, dos processos ecológicos, da interação de fauna e flora, que isso foi muito importante para mim. Hoje ainda é muito importante isso na minha formação. Legal. Mas quando eu estava procurando alguma coisa para fazer, eu queria alguma coisa que me capacitasse e eu não queria alguma coisa que afunilasse muito. Então eu falei assim, não vou estudar a taxonomia do gênero tal, da espécie tal. Eu não queria ficar assim um especialista no micro, né? Eu queria uma capacitação, mas eu não queria me fechar em alguma coisa. Eu acho... Uma formação mais generalista. Sim. Legal. Até chegar na RM, você, continuando então, assim, você, a partir da Exalc, você teve esse primeiro contato com o cara, foi o primeiro teu trabalho, que ficou legal, aí começou a boca, aí uma empresa te contratou, e aí você ficou pulando de empresa em empresa até chegar a esse RM. Sim. Foi mais ou menos fechar, assim. Ficou, e agora atualmente você está nesse RM. Sim. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos aí. Sim, tá. 2 anos. Uma coisa interessante que é, assim, tinha uma pergunta ali que era como você chegou na RM, né? nessa empresa. Eu entrei na RM por causa do LinkedIn. Eles me encontraram no LinkedIn. Eu já estava empregado numa outra empresa, que era em Barueri. A gente tá aqui, eu moro em Campinas, né? Em Barueri é próximo de São Paulo. Um dos maiores problemas da consultoria é a oscilação do mercado, a oscilação de trabalho. Então tem momentos que você tem muito trabalho, você nem dá conta de fazer todos, aí você tem que passar para frente. E tem momentos que você fica sem trabalho. Mas isso é normal. Quem trabalha com consultoria sabe disso, e a gente acaba se acostumando. Mas com família e tal, fica um pouco mais difícil de você manter essa vida financeira louca de uma hora você tem um monte e você tem que ter o sangue frio que você não pode gastar, porque você sabe que depois ali você não vai ter nada, e você tem que ter o sangue frio de saber que logo vai aparecer alguma coisa. É bom, mas é ruim, né? Então eu estava numa fase de baixa de projetos, e aí me cansei e falei, quer saber, eu vou começar a procurar emprego de novo, ver se arrumo uma coisa fixa, que vai ser melhor. Você não estava numa empresa nesse momento? Não, aí eu estava fazendo meus trabalhos em casa, como consultor autônomo. E assim, eu tenho a empresa aberta, mas era só a pessoa jurídica, não tinha uma empresa física assim, aberta, né? Então era eu, sim, o cara, e as pessoas me contratavam só para dar nota. Então, só por coisa burocrática, né? Sim. E aí eu estava trabalhando numa empresa, e aí através do LinkedIn, que eu nunca tinha dado bola, nada, estava lá, eu nem tinha um currículo atualizado, nada, eu só tinha falado que eu tinha graduação na Unicamp, tinha mestrado em ecologia e era consultor ambiental, não tinha quase nada descrito. E uma pessoa do RH entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tem uma vaga aqui que é pro seu perfil, você se interessa? Aí no princípio eu falei, não vou mexer com isso, eu estava empregado nessa outra empresa fazia menos de um ano, fazia quase um ano. Eu falei, nem fez um ano que eu estou aqui ainda e tal. Eu falei, não sei se eu vou. Aí minha namorada falou, deixa de ser bobo, vai sim, a gente fica todo mundo procurando emprego, e na hora que bate na sua porta, você não vai, né? Vai lá, vai ver o que é. Eu falei, mas... Porque antes de entrar nessa, eu fiquei procurando o primeiro emprego em Campinas, e o mercado é muito pequeno, então não tinha
opção, não tinha mercado para o meu trabalho aqui. Até tinha algumas empresas que estavam precisando e tal, mas eles pagavam tão pouco que não valia a pena. Valia mais a pena eu continuar fazendo os meus trabalhos sozinho. E aí, então, eu falei, então tá bom, eu vou. E aí eu fiquei procurando trabalho em Campinas, não achei. Aí eu falei, vou ter que abrir o leque, vou ter que procurar um pouco mais longe. Aí surgiu essa em Barueri e eu fui lá trabalhar. E uma das coisas que eu topei de trabalhar lá é porque a empresa ela tinha uma flexibilidade para fazer home office. Então não precisava ir todos os dias para lá. Eu pego um ônibus, vou para lá algumas vezes da semana, fazia muito campo também. A rotina de trabalho lá era uma empresa que fazia principalmente laudos de caracterização da vegetação, levantamento de árvore isolada, levantamento florístico, fitossociológico e muito campo também, sempre estando indo, coletando. Mas isso que você está descrevendo é anterior? Na empresa anterior. Tá, também é em Barueri? Que era... Não, a ARM não é em Barueri, é em São Paulo. É em São Paulo. Tá. Lá, então, a rotina de trabalho lá era essa, era muito campo e era um trabalho que era meio repetitivo, né? Que assim, o forte dele lá era empreendimento imobiliário. Então, a rotina era ir para lotes onde iam construir alguma coisa e fazer o levantamento da vegetação. Então, muitas vezes era lote vago, não era aquela natureza bonita que a gente pensa, aquela coisa que vai pro campo, né? Ai, que beleza, ele vai pro campo todo dia. No meio do centro da cidade. Fiz muito campo na zona leste de São Paulo, vi várias quebradas assim, sinistra. E às vezes, quando era alguma coisa maior, fábrica, indústria, às vezes era um pouco mais zona rural, né? Eu acabei procurando coisas um pouco mais, então antes de entrar na EM, eu tinha tentado outras empresas, até mesmo em São Paulo, tá? E aí, então, surgiu essa oportunidade de ir para lá. Eu falei, então... Através do LinkedIn. Falei, então vamos lá ver. E eu cheguei lá e eu vi uma boa oportunidade de emprego. Uma empresa boa, grande, mais estruturada do que a empresa que eu estava trabalhando. E também tinha a flexibilidade de fazer home office. De trabalhar de ir para o escritório deles umas 2 vezes por semana. Aí varia, né? Depende da demanda, 2, 3 vezes por semana, às vezes uma. E também às vezes você está em campo, então, mas não tem aquela obrigação de estar no trabalho 8 horas da manhã e sair 6 horas da tarde todos os dias. Bater o cartão, né? De bater o cartão lá. A gente agora trabalha de casa, a gente tem acesso à rede pelo nosso computador de casa, a gente se fala todo mundo por um programinha lá, que é como se fosse um Skype. Então a gente se fala por voz, compartilha a tela e funciona muito bem trabalhar à distância e ter uma qualidade de vida melhor, né, do que ficar pegando trânsito todo dia. Ainda mais você morando em outro município. E hoje eu levo de ônibus por volta de 1h30, 2 horas para ir, 1h30, 2 horas para voltar. Mas o campo era a mesma coisa que o anterior, no sentido de... Então, agora mudou um pouco. A ARM, ela é uma empresa de consultoria muito grande, tá? Aqui no Brasil, ela tem escritório em São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E tem uma empresa que tem uma gama muito grande de serviços que oferece. E dentro desses serviços tem uma área que chama avaliação de impactos e planejamento, que é uma área que eu trabalho. Que posso dizer que é uma área pequena dentro da empresa. Tá? A empresa trabalha muito com gerenciamento de áreas contaminadas, que é investigação e remediação de áreas contaminadas, trabalha com questão de qualidade do ar, questão de sustentabilidade, essa questão de emissões atmosféricas, trabalha com auditorias ambientais para, eles chamam de performance and assurance, que é para ver se está tudo certo, e também para fazer due diligence, que se faz uma auditoria com o intuito de venda, ou quando você vai comprar alguma outra empresa, ou quando você vai vender a sua empresa, você faz como se fosse um atestado ali, e que vê vários aspectos, entre eles tem um aspecto ambiental dentro, né? Mas eles olham muito essa parte de segurança, olha também segurança do trabalho, saúde ocupacional. Bem grande, assim, bem amplo. Bem amplo. Legal. Bem amplo. Então, hoje, eu trabalho na parte de avaliação de impactos e planejamento. Trabalho que envolve licenciamento ambiental, né? De quê? Terreno? De empreendimentos. Agora, imobiliário quase não tem, né?
É o quê? Industrial, mineração, óleo e gás, energia. São coisas maiores, né? Então, quer dizer, a empresa está querendo ir no lugar fazer um empreendimento, essa empresa fala para você ir lá e fazer um laudo, uma avaliação. Fazer o EIA-RIMA, ou fazer o PCA, que são... Depois do EIA-RIMA, assim, os programas de controle ambiental, ou PBA, em alguns lugares chamam. E isso quer dizer, para quem não conhece, que você levanta o que existe lá, se está tudo ajeitadinho nas regras do Código Tal, né? E depois propõe... Sim, aí propõe os programas, as medidas para que... Fique dentro da lei, eventualmente. Fique dentro da lei e para que minimize ou mitigue os impactos que vão gerar, porque gerar impacto sempre gera, né? Então, e tem impactos positivos e impactos negativos, né? Então, se você vai construir um empreendimento, sempre tem impacto, então você tem que tentar minimizar e mitigar o que vai ser feito. E os programas, muitas vezes, eles surgem das condicionantes da licença ambiental. Então, você apresenta o EIA, muitas vezes no EIA você já apresenta as diretrizes dos programas que já vão ter, mas o órgão ambiental pode pedir mais, falar, você vai ter que fazer um programa de monitoramento disso, um programa de monitoramento daquilo, e aí você inclui, depois a empresa vai ter que continuar fazendo isso. Eu trabalho na área antes de acontecer o empreendimento, que é na parte de licenciamento, na parte depois, durante um empreendimento, quando ele está fazendo um monitoramento de alguma coisa, também depois que o empreendimento está saindo também, muitas vezes a gente tem que fazer algumas medidas compensatórias ou até continuar com medidas de monitoramento para garantir a estabilidade ou para garantir a restauração de uma área, alguma coisa desse tipo, né? Uma recuperação. Então trabalha nessas frentes. É um trabalho que é um pouco mais gerencial. Hoje o meu trabalho lá não é tanto de ficar indo para o mato, identificando e tal. Então, muitas vezes a gente pega um trabalho que vai ter que fazer uma EIA-RIMA de uma usina eólica lá no interior da Bahia. Então, a gente subcontrata uma outra empresa especializada em flora ou especializada em meio biótico que vai fazer os levantamentos de fauna e flora lá. Então, geralmente, a gente até tenta procurar empresas locais que tem mais conhecimento. E a gente faz a parte de gerenciamento desse estudo. Então, a gente dá aquela olhada geral e aí tem toda aquela visão de ecologia de paisagem. Então, a gente já propõe alguns métodos ou lugares para serem mostrados. E a gente discute com a equipe, eles fazem um trabalho, a gente revisa, incorpora o trabalho deles dentro de um todo para depois montar esses programas e tudo mais. Então hoje eu tenho um trabalho um pouco mais, assim, menos mão na massa de ir lá e coletar e mais com uma visão mais geral da coisa. Como a gente, quando vira professor, para de ir para campo fazer o trabalho e coordena vários projetos que os alunos... Você sente falta dessa parte anterior, que seria mais para campo? Não, já está. Não, porque eu fiquei satisfeito. Bastante tempo. Eu fiquei uns 7 anos indo intensivamente pro campo, assim. Chega uma hora que acho que cansa. Eu sou um cara que gosta de campo, gosto de ir pro mato, né? E quando fico muito tempo sem ir pro campo, eu também sinto falta, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, eu acho que a tendência é a gente ficar um pouco... administrando, gerenciando, né? Indo menos para campo mesmo. Assim. Mas assim, aproveita que você está contando esse caso da Bahia lá, de PZ Eólica, conta uns 2 ou 3 exemplos que você acha didático de apresentar trabalhos que você fez. Pode ser nessa empresa ou empresas anteriores. Bom, estava fazendo um trabalho também na Bahia. Eu falei, esse da usina eólica aí, acho que nem era da Bahia, era Rio Grande do Norte. Esse da Bahia era uma ilha que tinha uma extração de minério lá, tinha uma mineração antiga, e a mina fechou e eles estavam recuperando. Quando eu entrei na RM, já tinha feito... A RM já tinha feito um PRAD para eles, um programa de recuperação de áreas degradadas, e eles estavam implantando. Então o meu trabalho lá era ir monitorar as áreas de recuperação. E esse era um trabalho que eu tinha que pôr a mão na massa mesmo. Esse eu tinha que ir lá, medir as plantas e identificar para fazer o relatório para o órgão ambiental, que eram relatórios semestrais. Mas a mineração era de bauxita, né? A mineração era de... esqueci o nome da pedra, uma pedra branca, pesada, densa, que eles usam para fazer
fazer a lama de perfuração de poços de petróleo. Nossa, sei lá o que é. Não, mas de qualquer maneira, como é que era a extração? Assim, o que era? Eles arrancavam a rocha mesmo e deixavam na rocha nua? Não. Essa era uma mineração diferente. Quando eu cheguei lá, não dava nem para saber que tinha minerado, porque acho que tinha alguns buracos e eles taparam os buracos com a terra que eles tinham mesmo. Ficou em alguns lugares, você vê que o terreno ele não tem uma conformação original, assim, né? Você vê que tem umas bermas, assim, uns patamares, era um pouco diferente, mas não tinha aquele aspecto daquele buraco, daquela mina super profunda, não. Então, e a ilha... Só que ali era um solo estéril e não crescia nada direito se não fizesse o prédio, né? Sim. Era isso. E aí foram plantadas um monte de árvores, ficava acompanhando e fazendo o monitoramento, ver se elas estão crescendo. E para apresentar para o órgão, até para o órgão falar, ok. Deu certo assim? Ainda o órgão pediu mais um ano, ainda depois do que tinha sido estabelecido, o órgão ainda pediu para continuar por mais um ano, porque tinha em um pedaço, eles demoraram para plantar, e aí chegou no final do relatório, quer dizer, no final do período que era para eles apresentar os resultados, eles ainda tinham uma área que tinha mudas muito pequenas que ainda não tinham fechado a área, não estava com as características de uma área que você vai parar de fazer manutenção e ela vai sozinha, né? Então o órgão acabou pedindo um tempo mais. E o seu trabalho lá, quando entrou, era o monitoramento das plantas nos locais, você comparava com uma mata onde... Tinha uma mata de referência, mas era mais olhando as características das parcelas mesmo, né? Era por amostragem, né? Vendo copa, altura, diâmetro. Sim, riqueza e densidade, riqueza e densidade dos vidros, principalmente. Sobrevivência. Bom, só que na RM eu faço coisas muito diferentes também. Então, muitas vezes, por falta, assim, na consultoria, lá também a gente tem esse problema de ter altos e baixos do trabalho. Só que lá, como tem uma gama grande de coisas, então, se eu estou disponível, eu posso pegar um trabalho de uma outra área, que eles estão apertados, eu posso ajudar com alguma coisa. Então, a gente tenta sempre ficar fazendo coisas mais próximas. Eu não vou para coisas muito longe, tipo descontaminação do solo, que é uma coisa que é super química, geologia. Mas, por exemplo, eu ajudo bastante o pessoal do licenciamento. O pessoal do licenciamento eu ajudo muito, assim, porque tem o licenciamento em si, a parte do licenciamento burocrático, que são aqueles montes de documentos e papéis que as empresas têm que ter, desde licença da água que capta, licença do lançamento do esgoto, licença para ter um produto X, que é um produto perigoso, licença para o transporte para outro produto, autorização disso, autorização daquilo. Então tem... Tanto a empresa que contrata quanto a RM, ou a empresa que faz a consultoria, essas papeladas. Não, eu tô falando das empresas e indústrias, todo mundo tem que ter essa monte de licenças, alvarás, e muitas vezes a gente ajuda a essas empresas a obtenção dessas novas licenças, a organização, então muitas vezes eu faço esse serviço burocrático de chegar e pedir para uma empresa, falar, olha, deixa eu ver os documentos que você tem, deixa eu ver o que está faltando, o que você vai ter que fazer, qual órgão que vai ter que ir. Aí eu tenho que ir lá, pego os formulários, preencho tudo, só dou pro chefe da empresa lá assinar e tal, e renova a licença deles, entendeu? Então, assim, mas aí a gente não faz o estudo em si, fala assim, você vai furar um poço, vai precisar fazer um estudo da profundidade, a gente fala, você vai ter que contratar alguém para fazer esse, e aí ele faz e pega, a gente junta as coisas e protocola. É ruim porque foge um pouco da sua área, mas é bom porque você tem menos essa instabilidade ao longo do ano, ao longo do tempo, né? Sim. Porque se você estiver mal, você baixo trabalho é recrutado para uma área. Então. E hoje eu também trabalho ajudando o pessoal que faz auditorias ambientais, que eles fazem auditoria não só ambiental, mas saúde e segurança, e uma das partes é ambiental. Ajudo eles nessa questão relacionada à biodiversidade e o Código Florestal. Uma das coisas que mais surge de dúvida para mim no meu dia a dia de trabalho é a questão de Código Florestal, APP, se aquele lote lá o cara vai poder construir, não vai, se aquilo é uma APP ou não é, quanto que ele tem que deixar. Então, essas são questões frequentes que eu tenho que ajudar a responder. E tem um trabalho interessante também que é diferente, eu acho que é também pelo porte da empresa que a gente trabalha, que são auditorias ou monitoramentos de empresas que pedem financiamento ou empreendimentos que usam financiamento do Banco Mundial. Aí o Banco Mundial ele exige que essas empresas tenham uma certificação socioambiental. Tem uma série de
de regras que têm que ser seguidas que muitas vezes são mais restritivas do que a legislação nacional. A gente tem que ver, a gente faz umas auditorias meio que de conformidade para ver se eles estão seguindo o que eles prometeram que iam seguir, né? E se eles estão seguindo a legislação e se eles estão seguindo os princípios que o banco adota como um padrão de qualidade. Os princípios do Equador, não sei se você já ouviu falar no IFC. E aí eu vejo essa questão relacionada à biodiversidade também, como um todo. Então, que você vê o empreendimento? Não, você vê se a empresa como um todo tem esse financiamento do Banco Mundial, que todos os empreendimentos por exemplo, uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, ela está recebendo dinheiro para ser construída, dinheiro do Banco Mundial. E ela falou que ela ia seguir aquilo e tal. E aí, então, eu fui lá para olhar, só que é muito uma visão muito mais de cima, né? Então a gente tem que pegar os documentos, por exemplo, pega os estudos de impacto ambiental que foram feitos, as condicionantes, o que o órgão está pedindo, por que está pedindo, aí você chega, né, fala, então aqui, o ponto crítico aqui, sei lá, é peixe, entendeu? Então está tendo problema com peixe, aí você olha com um pouco mais de atenção, lê o relatório, faz as perguntas, investiga e vê se eles estão cumprindo com o que eles falaram que iam fazer, né? E dependendo desse resultado, assim, isso aí é uma contratação junto do banco, do investidor, junto com a empresa, está sendo auditada e a gente seria uma terceira parte e nesse processo todo mundo participa, inclusive o banco, ele participa de algumas reuniões e tal. Então se ele vê que a coisa não está andando bem, ele simplesmente pode parar de dar o dinheiro para aquela empresa, porque eles não estão cumprindo com os padrões. Então isso é um trabalho interessante também, que eu comecei a entrar nesse meio e tem um monte de coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar na vida. A gente tem que estudar e acaba ganhando mais conhecimento, né? Legal. Porque é bom também mudar de vez em quando por causa disso, né? Você fica mesmo na mesmice, você não consegue ver um crescimento, até de curiosidade, né? Você melhorar a partir de conhecimento teórico e prático mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que sempre a gente de fora, né? Mesmo na academia, sempre, talvez você responda essa pergunta aí de toda hora, né? Quem quer começar a trabalhar. É uma área muito sujeita a pressões econômicas. Quanto maior o empreendimento, mais pressão econômica deve ser. Mas também os pequenos proprietários também. Então todo mundo está querendo que seja um bom relatório. Existe uma pressão, já que você já ouviu falar, ou já sentiu na pele, uma pressão de alguém falando, faça um relatório assim, assado, ou seu chefe, ou não sei citar nomes, mas isso já ocorreu? Eu acho que durante a minha história eu já vi algumas pressões desse tipo. Ouviu falar? Não diretamente comigo, mas até em projetos que eu já estava envolvido. Tá? Eu acho que as empresas de consultoria, elas também têm uma reputação e têm uma imagem, e cada profissional também tem a sua ética, né? Sim, qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu acho que da mesma forma que tem um advogado bom, tem um advogado ruim, tem um dentista bom, tem um dentista que vai te passar a perna, né? Professor universitário. O professor, ruim, eu acho que em todas as profissões tem bons e maus profissionais. E eu acho que na consultoria tem um pouco disso. Tem essa fama, o pessoal, né? tem essa fama de que o cara foi pro lado negro da força. Costumam falar isso. Mas isso tá acabando um pouco, tá? Mais ou menos. Acho que o pessoal ainda tem um pé atrás com quem trabalha com consultoria. Se tem pressão, eu acho que tem um pouco. Mas eu acho que não é uma coisa que você vai mudar ao lado, porque quem está assinando é você. Eu, quando eu estou fazendo um relatório, eu estou assinando como responsável técnico daquilo, né? Então, mas o rojão cai em você, né? Vamos supor, tem uma espécie ameaçada lá, tira a espécie ameaçada. Fala, eu tirar? Tá tudo nos meus registros lá, eu vi lá, e eu vou assinar para depois sair um empreendimento de uma mega empresa lá e depois eles descobrirem a bomba vai cair pro meu lado. Eu nunca vou fazer isso, né? É lógico. Nem que me dê dinheiro, porque não é isso, né? Que vale. Pra mim não faz sentido nenhum isso. Né? O dinheiro, né? Mas e a ameaça de saúde, de fazer alguma coisa? Isso nunca ouviu falar. Não. Só de compra, né? Isso deve ser mais comum, talvez, na região norte. Não sei. Ouviu falar. Não sei. Realmente eu não sei. Porque aí já muda de figura. Uma coisa é você aceitar o dinheiro para fazer outra coisa é o medo da sua família, você ser ameaçado. Eu acho que esse tipo de pressão, quem acho que deve sofrer mais, não é nem o técnico que está fazendo os relatórios, mas é para o pessoal que está avaliando nos órgãos ambientais. Eles sofrem uma pressão política, principalmente, muito maior, de esse empreendimento vai ter que ser aprovado, vai ter que passar. E imagino, né, que esse tipo de pressão aconteça, porque a gente vê passando alguns empreendimentos aí, você vê os laudos técnicos e você fala que não deveria passar, né? E aí que passa, aí eu acho que já está em outra esfera aí, que eu não
consigo detalhar muito. Então isso não é uma coisa que... Uma coisa é a gente tem certeza que você é ético sempre, isso, beleza. Eu não tenho esse medo. Outra coisa é o cansaço, né? Assim, no sentido de, putz, mais uma vez eu vou ter que ficar respondendo que eu não vou fazer isso, porque eu sou ético, porque é uma coisa que... Se você é uma coisa... Mas não existe isso aí. Não. Assim, é uma coisa pontual que você vai falar... Eu acho que, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem uns padrões a serem seguidos e todo mundo tá de acordo com aquilo. É simplesmente inaceitável esse tipo de coisa. Ceder à pressão do cliente em relação à alteração de um relatório. Você não está ali para agradar o cliente, você está ali para fazer o seu trabalho técnico. Então, esse tipo de pressão do cliente, direto, eu nunca sofri diretamente. Assim. Legal. Isso pode dar um conforto para quem está ouvindo e quer essa consultoria, porque pode ser assim, pô, mas eu vou ficar essa pressão de ter que mudar mesmo eu não querendo, então é melhor nem passar por isso porque eu vou cansar. Mas não, é uma coisa que pode até acontecer, como em qualquer empreendimento, principalmente na área do mercado, mas não é uma coisa frequente, pelo menos na sua experiência não é. Então isso é legal de quem eu acho que o cara, acho que na hora, quando ele vai contratar, eu acho que de repente, acho que já dá pra sentir um pouco do que o cara quer, do que o cara não quer, sabe? Eu acho que quando você tem alguma coisa ali, que seja algum impeditivo, alguma coisa que vai complicar para ele, não tem como você assumir essa responsabilidade que por um empreendimento que até nem é seu, né? Essa pressão, então, não é uma coisa que quem se interessou por esse trabalho... Eu acho que assim, aí se o cara vai querer que pede, você vai falar, eu não vou mudar. O que pode acontecer é dele sair e procurar uma outra pessoa. Esse incômodo, então, não é muito frequente. E você falou que você trabalhou por um tempo fora de empresa, como autônomo, né? E agora já há um tempo com a empresa. Existe diferença? Assim, no dia a dia, qual é a vantagem e desvantagem de trabalhar como autônomo ou como empresa? O que seria? Trabalhar como autônomo, você tem 100% de home office. Você não precisa bad office. Você não precisa ir para um escritório. E isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O seu lado ruim é que você está trabalhando na sua casa ali o dia inteiro. Então, assim, chega no final de semana, você quer sair, sua mulher quer ficar em casa, porque ficou trabalhando o dia inteiro, e você quer sair porque você ficou em casa a semana inteira. Né? Você não tem um círculo de amigos, de trabalho, aquela coisa de você ir, tomar um café, conversar, jogar uma conversa fora com alguém, você não tem. Não tem válvula de escape, né? Eu quando eu trabalhava em casa lá, era eu no meu jardim, eu queria dar um tempo, eu ia lá no jardim, ficava umas plantas, ficava dando tempo, mas sozinho, você não tem esse contato, esse diálogo com pessoas, que é importante no dia a dia de todo mundo. Depois de um tempo, você fica meio isolado, você sente isso, né? Essa falta de convivência com outras pessoas. Você tem que aprender a fazer um pouco de tudo, fazer proposta, fazer contato com o cliente, fazer uma nota fiscal, fazer o imposto de renda. Então, tem essa parte do gerenciamento, de administração do negócio que você tem que aprender um pouco. E você não tem os benefícios que muitas vezes as empresas, quando você trabalha numa empresa, você tem os benefícios como auxílio alimentação, auxílio médico para pagar seu seguro de vida, 13º, férias. Você tem a opção de escolher os trabalhos. Por exemplo, você vê aquele trabalho lá que é um daquele que o cara é muito... Você é um lugar muito ruim, sabe? Que não vale a pena. Você fala, isso aí eu não vou pegar. Você não pega. Eu não vou lá naquela biboca, lá naquela... Não vou mesmo, não quero ir. Não Isso vou. Como autônomo. Como autônomo. Agora, quando você está numa empresa, não. O trabalho chega no seu colo e você tem que executar, independente se vai gostar ou não. Você pode trocar com o coleguinha. Tentar trocar com o colega. Porque é isso. Você para de se preocupar um pouco com conseguir o trabalho, com captar. A parte burocrática já é outra pessoa que faz. A parte burocrática você não se envolve nem um pouco. Tem a parte comercial que também as outras pessoas envolvidas só fazem isso, ficam vendendo e o trabalho vem para você fazer. Então você fica um pouco mais tranquilo. E você fica tranquilo também que se você não tiver trabalho, você vai estar ali, acaba aparecendo uma coisinha ou outra para fazer, mas você vai receber no final do mês, você vai receber o seu salário. Né? Então segurar as pontas. Por exemplo, algumas coisas que eu senti falta, ou coisas que eu tive que aprender a fazer hoje, que hoje eu não aprendi na faculdade, por exemplo, é isso. Fazer proposta comercial, fazer orçamentos pequenas e grandes escalas, envolvendo não só materiais, mas também recursos humanos, né, pessoas, você calcular quantas pessoas vão ter que fazer aquele trabalho, quantos dias cada um,
montar uma equipe. O gerenciamento mesmo do projeto, né? Então Desde o princípio até o final, né? A parte de gerenciamento de projeto, né? Depois que o projeto começou mesmo e de como que vai tocar as coisas. Essa questão de trabalhar com pessoas, né? De gerenciamento de risco, essa parte toda, né? Administrativa, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Isso aí foram coisas que eu tive que aprender. Na a gente já aprende no dia a dia, né? Uhum. E coisas que eu aprendi que são muito importantes para mim hoje. Que eu digo é toda essa noção de ecologia que eu tive, de ecologia de paisagem, de poder olhar para um mapa e saber onde são os pontos críticos para a flora, ponto crítico para a fauna, tentar enxergar a paisagem como um todo, enxergar também as comunidades ali no meio e tentar avaliar isso de uma forma mais holística, assim. Então isso é uma coisa que eu acho que a ecologia e um pouco do trabalho que eu fiz no mestrado me ajudou bastante. E toda a questão da biodiversidade também, que hoje eu trabalho muito com isso, não trabalho não só com flora, mas também algumas coisas voltadas para a fauna também, que também eu aprendi muito durante a graduação e a pós-graduação. Alguma coisa da parte científica, tirando o assunto, né, mas a parte do treinamento científico, da iniciação científica, do treinamento científico do mestrado, ou seja, você fazer um delineamento experimental, tem uma pergunta, fazer um delineamento experimental para essa pergunta, a coleta de dados, a análise. Isso também me ajuda quando vai fazer proposição de programas ou de projetos. Então, às vezes você não tem assim, uma pergunta, você tem, né? Sempre você tem um objetivo, né? Tem um objetivo e você fazer o delineamento, isso é muito importante. Às vezes a gente pega propostas de empresas que vão ser parceiras nossas para fazer uns trabalhos e você vê que eles tiveram falhas na parte de conceitual mesmo, de como eles aprenderam a fazer o delineamento amostral. Você olha o delineamento amostral, não condiz com o que queria ser respondido, né? E a parte também de fazer análise de dados e escrever, né? Eu acho que escrever é uma coisa que a gente aprende, a gente treina bastante durante isso, né? Durante a graduação e a pós-graduação. Mas a análise de dados, a gente trabalha numa escala muito, vamos dizer assim, um pouco mais grosseira do que uma pós-graduação. A gente não fica rodando uma análise estatísticas exuberantes para ver as coisas. Não, mas aquele treinamento de pegar os dados, de tentar dar uma olhada, não ter medo de gráfico, não ter medo de alguma estatística básica, isso ajuda bastante. Né? Então quem está interessado, quem tem esse interesse, já tinha esse interesse antes de ouvir a entrevista, ou ouvindo a sua entrevista, ficou interessado nisso, saibam que a iniciação científica, um TCC ou um mestrado, te dá mesmo você não trabalhando com a parte acadêmica, te dá esse ganho para a parte aplicada, né? E dá para fazer estágio, por exemplo. Eu sou um aluno, o aluno que está ouvindo aí, está interessado, ele consegue fazer estágio, porque uma coisa é achar que gosta, outra coisa é ter experiência. Eu acho que o estágio é muito importante. Para quem quer ir para essa área, eu acho que o estágio é muito importante para você ver se é isso mesmo que você quer, para você ter um contato mais real, como é o dia a dia desse tipo de trabalho. Muitas empresas aceitam estagiários, contratam estagiários para ajudar no corpo técnico. Contrata-se, diz, paga-se. Sim, paga-se. Hoje em dia, na empresa que eu trabalho, não tem mais estagiário, mas eles têm programa de trainee. Então, eles contratam recém-formados no período de experiência de um ano. Então, todo ano eles têm uma seleção para esse programa de trainees. Nas duas empresas antes que eu trabalhei também, eles tinham estagiários. E como é que busca essas empresas? Eu quero fazer estágio. Tá ouvindo, quer entrar no Google. Eu quero fazer estágio numa empresa de consultoria em Alfenas. Aí você procura primeiro as empresas que tem perto de Alfenas, em Alfenas ou perto. Ou região. Pelo Google mesmo. Empresa, Google, consultoria, ambiental. Sim, e entra em contato com o pessoal. E aí você vê se você está interessado mais em fauna e flora, ou de repente não, só quero saber como que é. Parte administrativa. Ficar no escritório mesmo, ajudar a fazer os relatórios. Não posso ir para o campo, não posso viajar, então fico lá, ajudo com os relatórios. Você também já vai começar a ter um olhar diferente para o tipo de trabalho, para o tipo de escrita que é feito, o tipo de relatório que é bem diferente de um relatório acadêmico, né? Então, eu acho que é importante, mas se puder fazer um estágio onde você tem a oportunidade de ir para o campo, quer dizer, se for sua área campo, né? Eu acho que é o mais adequado. Aí que você aprende mais, sei lá, você quer se especializar em fazer levantamento de aves.
Então você começa a acompanhar o grupo que está sempre indo fazer os levantamentos, e aí você vai ajudar a tirar o passarinho da rede, você vai olhar o passarinho, ela vai te falar o nome, e você vai começar a memorizar aquilo, você vai aprendendo, e cada vez que você for, você já vai começar a reconhecer. E acho que isso a gente aprende às vezes mais do que numa aula de faculdade, com certeza. Pelo menos essa parte de levantamento, de saber as espécies que ocorrem, eu acho que isso você tem que ir para o campo para ver e aprender, estar com alguém junto que te ajude a identificar. Né? No dia a dia. No dia a dia. Então, quer dizer, não tem desculpa, né? O cara que tá, não consigo, não tem estágio aqui, mete as caras. Mas eu tenho aula, você faz nas férias, né? Você tem as férias aí um mês, em julho, quase um mês em janeiro, pede, se não for pago, faz de graça, assim como quem vai na parte acadêmica, procura um laboratório acadêmico e fica um tempo de graça experimentando, o cara vai ganhar, não vai ficar de graça lá, porque ele vai ganhar o conhecimento, vai ganhar o contato, a rede de contato talvez seja muito importante, né? Já começa a formar desde o estágio. Porque eu acho que, como você falou, né, o primeiro trabalho que você fez, o cara gostou. Pronto, aí espalhou daí, né? O boca a boca, pronto, foi indo do trabalho bem feito pro trabalho bem feito. E aí você acaba criando um nome, sendo reconhecido na praça, né? Na praça de Vicente, mais ou menos na região onde você atua, né? E às vezes, e é isso, você vai ter sua rede de contatos que vai ser a sua fonte de renda, né? Eles vão estar te alimentando. Geralmente a fonte de contato, quando você é um consultor, nem são as empresas, não são as empresas que vão te contratar diretamente, os empreendedores. Geralmente são empresas de consultoria, principalmente as pequenas, que ficam buscando esses profissionais autônomos no mercado para executar o serviço. Tá? Para terceirizar o serviço, né? Sim. Assim. E procurar alguma coisa nas secretarias de meio ambiente, estaduais, municipais, você acha que é um pulo para o contato? Por causa do contato que eu digo, né? Eu não sei, nunca tive experiência com órgão público. Eu lembro que tinha algumas pessoas que eu conhecia que trabalhavam na parte de fiscalização, quando a agência ambiental chamava DPRN, e eles faziam a fiscalização de áreas, por exemplo, de APP, de áreas de projetos de restauração, se o cara está cumprindo o termo de compromisso dele de recuperar aquela área ou não está. Então tinha muitas pessoas que saíam fazendo um monte de laudo e ganhava por laudo, então você tinha que fazer um monte para você ganhar um dinheiro bom por mês. O órgão ambiental ele não contrata, né? Ele não contrata um autônomo para fazer alguma coisa, é mais difícil. Muitas vezes eles abrem concorrência para fazer algum estudo de alguma coisa e tal. Geralmente algumas empresas entram na concorrência. Sim. Aquela coisa de prefeitura. Eu digo, às vezes não existe uma possibilidade da empresa de consultoria perguntar para o órgão ambiental uma recomendação de autônomo, de pessoa para contratar. Então assim, você vai lá, tô precisando de trabalho, se você souber de alguém, nunca ouvi falar. Então não seria um bom caminho. Em relação a essa parte de qualificação, eu acho que fazer o mestrado foi muito importante para mim. Eu acho que é importante, acho que pra gente que é biólogo, a biologia é muito, o ramo da biologia é muito amplo. Sim. Então, o mestrado foi uma forma de especializar em alguma coisa, né? Então eu fiz meu mestrado na ecologia, com ecologia vegetal. Fui lá para trabalhar com planta e me envolvi com aquilo e fiquei, sei lá, um especialista em planta. Então acho que isso é muito importante, porque você é um biólogo, mas e aí? Você trabalha com planta, com peixe, com gene, com célula, com o que você trabalha, né? Então, e olha que especialista em planta já é um cara bem generalista, né? Já é um cara super, né? Que não é especialista em nada, né? Que conhece um pouco, você pode dizer. Mas só para mostrar como é amplo, né? Sim. Se ecologia já é ampla, se ecologia vegetal é uma coisa ampla, imagina biologia, né? Que é uma coisa bem... Eu acho que o mestrado é importante para isso, para você focar em alguma coisa a mais. E eu acho que a pós-graduação, ela te ajuda muito nessa questão de ter um objetivo, elaborar um desenho amostral, fazer uma coleta de dados, trabalhar com os dados para responder aquilo e escrever um relatório. Você vai ser muito corrigido da sua escrita, você aprende muito escrevendo e lendo muito. Eu acho que é importante fazer uma pós-graduação, um mestrado, muitas vezes um doutorado. Eu hoje não penso em fazer doutorado, tá? Eu achava assim que até para você conseguir um emprego, muitas vezes o doutorado dificulta,
porque você vai ser muito qualificado, seu salário teria que ser mais alto e eles dão preferência para contratar pessoas com salário um pouco mais baixo. Sim. Eu acho que assim, depois de um tempo, você vê toda aquela estabilidade e tal, e se sentir a vontade de aprofundar alguma coisa, até poderia pensar em fazer. Mas hoje eu vejo que o doutorado ele é outra coisa, ele não é isso mais de você ter um título a mais, uma especialização a mais. Você vai estar se preparando para entrar no mundo acadêmico, aí sim, né? Sim. Vai ficar lá 4 anos fazendo uma pesquisa, e o seu objetivo vai ser publicar no mínimo 3 artigos daquela pesquisa, né? Então, que isso acho que foge um pouco da carreira que eu estou seguindo hoje. Talvez seria mais importante para você se você quisesse se especializar em gestão de projetos, uma coisa, um MBA, um Accenso, alguma coisa assim. Algum curso assim, que seja... Ou fazer um mestrado profissional, né? Talvez. Não sabia nem que existe. Agora dá uma figura um tempo um mestrado profissional, já mais voltado para a parte não acadêmica. Mas então, resumir a recomendação, eu sou um aluno, eu tenho interesse de consultoria porque já tinha ouvido falar ou porque eu estou ouvindo a sua entrevista. Eu estou no meio da graduação, ou iniciando, estou no meio da graduação. Quero então me preparar para seguir essa carreira. O que eu faço? Quais são as recomendações, de forma geral? Quais são as características importantes, disciplinas que você fazer ou não? Se eu tenho que fazer uma iniciação científica ou não? Eu acho que se tiver na sua faculdade alguma disciplina voltada para legislação ambiental, para licenciamento ambiental, para avaliação de impacto ambiental, são muito importantes. Saber trabalhar com mapas também é muito importante, então disciplina de SIG também é válido fazer. Tentar já ir descobrindo qual que é sua maior afinidade para você entrar em alguma área, né, que seja... A consultoria precisa... de especialistas. Assim, né? Você é especializado em plantas ou um grupo de animal específico? Você pode ser o cara que trabalha com o licenciamento em si, que ele vai trabalhar mais com parte burocrática, de documentação, ou você vai ser parte da amostragem de alguma parte do estudo, né? Do meio físico, do meio biótico ou do meio socioeconômico. Então, para nós que somos biólogos, então, se você for trabalhar, você vai trabalhar ou planta ou com bicho. E isso você pode trabalhar com um monte de coisa, né? Sim. Dentro dos bichos, assim, geralmente... Isso é até uma coisa que eu luto um pouco, que eu acho que deveria ser diferente, mas geralmente é uma pessoa para planta. Tudo, né? Tudo. E aí tem um especialista de mastozoologia, então, que é pequenos e médios mamíferos, aí tem os grandes mamíferos, tem os mamíferos voadores, que são os morcegos, tem um especialista só para estudar morcego, avifauna, herpetofauna, que pega os répteis e os anfíbios, ictiofauna, e aí tem os ecossistemas aquáticos, tem a limnologia, macrofauna bentônica, então tem vários grupos dentro da fauna. E vegetação, geralmente, agora o órgão está começando a bater um pouco mais forte em cima disso, eu acho que com razão, pedindo mais detalhe no levantamento de herbáceas, arbustos, epífitas e trepadeiras, que são coisas que sempre passaram batido, né? Legal. Mas é muito difícil você ter uma pessoa que tenha um conhecimento de todo, mas geralmente é um grupo, né? É uma equipe que vai para o campo, aí coleta tudo e depois acaba mandando para outros especialistas para ajudar na identificação das coisas mais específicas. Então, assim, procurar uma afinidade, procurar uma empresa e pedir para fazer estágio, né? Você pode tentar um estágio remunerado ou não remunerado. Agora, se você não quiser fazer com uma empresa, você pode tentar com pessoas, amigos, conhecidos, falar, eu conheço fulano de tal, que ele é consultor, ele está sempre indo para o campo, você pode se oferecer para ele de ir ajudando. Eu já levei algumas pessoas assim, e geralmente quando eu levava, eu pagava também. Nunca levei alguém só para ajudar, só de alegria, porque eu estava recebendo e o pessoa estava me ajudando no trabalho, então eu achava que tinha que retribuir, sim, tem que retribuir um pouco. Eu acho que essa é a recomendação. Tem que tentar procurar alguma coisa de prática mesmo, que eu acho que é uma forma boa de começar. Eu tenho uma experiência do pessoal reclamando, com razão, que, como eu falei no começo, acaba a gente na academia não focando muito, até por falta de conhecimento, né, dos objetivos desse projeto de extensão do podcast, como que se faz, como que corre atrás de um serviço de atividades mais práticas, né? Mas também eu vejo eles muitas vezes com desculpas de não correr atrás porque ali no ladinho deles não tem o estágio ali. O estágio de férias, as férias estão aí para isso,
os fins de semana. Eu acho que proatividade no sentido de correr atrás, já que não tem, você tem duas opções: sentar e ficar reclamando e não se formar. Ou se muda. Ou se muda. Para um lugar que tem oportunidade. Aí você vai para São Paulo e pronto. Tem um monte. Então é correr atrás, né? Quanto mais difícil, mais a gente vai ter que correr atrás, né? Então, acho que essa sua recomendação é importante. Correr atrás de um estágio ainda na graduação para ter essa experiência. Legal. Acho que já deu para ter uma noção do... Tem mais alguma coisa que você está lembrando? Não, só queria falar um pouco... A gente começou a falar daquela questão lá da visão que o pessoal tem muitas vezes da consultoria, que legal. É o lado negro da força e tal. Mas eu acho que hoje eu vejo no papel que eu faço, eu acho importante eu estar ali com o conhecimento que eu tenho, que eu acho que eu tenho uma base formada muito boa de conhecimento técnico mesmo, em ecologia, e de estar podendo contribuir claro. Para que essas empresas, colocando o meu conhecimento lá para que eles façam as coisas da melhor forma possível para o meio ambiente. Claro. Então você tem que dar o seu máximo de si para ajudar aqueles que não conhecem a fazer. Você sendo um bom profissional, você consegue fazer isso, colocar um pouco ali do seu trabalho, um pouco do seu conhecimento dentro do empreendimento. Sim. Então, que eu acho que é muito importante, é muito gratificante, melhor, é gratificante. É melhor do que, por exemplo, se chega alguém e que vai fazer por fazer, que faz de qualquer jeito e a coisa acaba passando, né? Sim. Então eu tenho a minha consciência limpa de estar sempre contribuindo de forma positiva. E você se sente... Se eu me sinto... você se sente, assim, você fez uma escolha, que era uma escolha que até tinha esse preconceito, você falou, na força. É uma escolha que você não foi formado, uma escolha, vamos dizer assim, na tangente da cultura de uma universidade que vai para o e você tem quanto? 7 anos, você falou? Mais ou menos disso? 8 anos, quase 10 anos nisso. E você se sente realizado, você olha para trás e fala assim, ou olha para frente, olha na sua cadeira e fala, legal, eu trabalho numa coisa... Eu escolhi certo, assim, trabalho numa coisa que eu ainda bem que eu corri atrás. Hoje eu tenho um sentimento, é o seguinte, eu gosto desse trabalho que eu faço, por isso que eu acabei de falar, de poder estar dando a minha opinião e a minha contribuição para a conservação da biodiversidade diante desses empreendimentos, né? De maneira aplicada, né? De maneira aplicada. Eu fazer um trabalho científico que quase ninguém vai ler, e você está na Sim. prática. Gosto muito de fazer os trabalhos, principalmente com restauração ecológica de ecossistemas. Muito legal trabalhar com essa parte de restauração. Eu gostaria, hoje, assim, a parte de trabalhar com licenciamento, ela é um pouco dolorosa para quem é biólogo, porque você vê muito impacto, né? Muito impacto que está embutido na nossa vida, no nosso dia a dia, no ciclo de vida de cada coisa, de cada objeto que a gente tem hoje, tem um impacto ambiental embutido que muitas vezes ninguém sabe, né? A gente, trabalhando com isso, a gente vê isso de perto. É isso, é você ir num lugar onde está construindo uma hidrelétrica e você vê aquela floresta sendo alagada, e você vê um buraco de uma mina, você vê uma barragem de rejeito. É doloroso. A parte gratificante é trabalhar com recuperação, mas é mais ou menos assim, sabe quando você acha, você gosta dos bichinhos, você vai fazer veterinária porque eu gosto de bichinho, cachorrinho e tal, e aí você acaba indo cair numa clínica e só chega bicho atropelado, bicho doente, bicho feio, tudo cheio de sarna, e você ainda tem que pôr a mão para tentar consertar. Então às vezes eu me sinto assim, é uma coisa que tem um peso assim também, não é uma coisa super fácil de lidar também. É legal ir pro campo e tal, mas tem que saber que muitas vezes agora, hoje em dia, a maioria dos lugares que eu vou para campo, não estou indo para dentro de uma floresta conservada, até porque não se fazem empreendimentos em lugares bonitos como esse. Bom, né? Bom. Mas eu estou indo para um lugar que está degradado, né? Então, geralmente, a maior parte do lugar já não existe mais a remanescente de floresta ou de vegetação nativa. Então são lugares bem alterados e muitas vezes a gente pega situações críticas de lugares que já teve um empreendimento antigos. Os empreendimentos que foram feitos antes do Código Florestal, antes do início do licenciamento no Brasil, são terríveis, né? Porque eles faziam as coisas sem critério nenhum muitas vezes, né? Então o impacto que tem, o passivo ambiental que eles vão deixar é muito grande. Então é difícil você chegar numa área dessa
e ver assim, falar, nossa, como que nós, seres humanos, né, Sim. como que a gente está tratando o meio ambiente, como tratando o planeta. É difícil. Sim, precisa de um psicólogo também, naquele sentido de você estar deixando seu contributo. Se fosse para escolher alguma coisa, que meu chefe não me ouça agora. Não divulga, não divulga. Eu gostaria muito mais de trabalhar com a parte de conservação, mas... Você não deixar antes do empreendimento dançar ou restaurar. Ou trabalhar numa parte só de conservação mesmo, como algumas ONGs que trabalham com essa parte de restauração, de recuperação de nascentes, de tudo. Só que você vê, é o lado feliz, que, pelo menos que hoje me parece feliz, que eu estou vendo de longe as pessoas que fazem isso, mas são pouquíssimas as oportunidades que tem, né? Não é uma coisa que você vai entrar na internet e procurar uma empresa de consultoria que vai aparecer um monte para você. Quais são as oportunidades hoje para uma pessoa que já é qualificada? Eu já tenho quase 10 anos de experiência, ou seja, eu não vou entrar com salário de estagiário, para trabalhar com conservação no Brasil hoje que não seja pesquisa. Não tem muito mercado. Tem algumas oportunidades? Tem. Eu já vi, estou de olho nelas. mas seria uma coisa que eu gostaria, seria mais gratificante de trabalhar com essa parte de conservação em si, do que ficar trabalhando com empreendimento, com impacto, que chega uma hora que cansa também. Né? Sim. Eu acho que eu vou levar isso por um tempo ainda, mas essa parte você vai ter que dizer também, mas o meu desejo mesmo era de não continuar trabalhando com licenciamento, com essa parte da consultoria, entendeu? Se desse para trabalhar só com uma coisa e fazer, vamos fazer só plano de manejo de unidade de conservação, vamos... Só a parte boa. Vamos fazer só a recuperação do corredor da Mata Atlântica, não sei das quantas, fazer um mapeamento gigante no projeto para recuperar a Mata Atlântica no Brasil. Eu acho isso lindo, cara. Eu acho que seria legal trabalhar com isso. Sim. Tem que alguém me pagar pra fazer isso. Não tem jeito, né? Depois de um tempo, com criança, você mudar, dar uma guinada aí pro lado. Você lá no começo falou pra mim que entrou com interesse, algo ligado à água, à saúde pública, essa coisa toda. Isso vem na sua cabeça de vez em quando? Isso já foi... Não, isso já foi. Depois eu fiz a disciplina lá de limnologia, estudei um pouco mais, aprendi mais, fui num congresso de limnologia para ver os trabalhos, ver as frentes de pesquisa que estavam acontecendo. Saciou a curiosidade. Saciou minha curiosidade e eu perdi o interesse. Eu vi que realmente não era exatamente aquilo que eu queria. Eu depois acabei me identificando mais com essa parte de ir para campo e trabalhar com planta, que é uma coisa que eu gostava, que eu descobri que eu tinha... E nem tinha ideia. Quer dizer, você vê com as oportunidades, né? Isso é uma coisa legal também. Você fazer um planejamento no começo da faculdade é legal, mas você ter medo de entrar nas coisas só porque não sabe se gosta, também isso não é legal. Então, você tem a oportunidade de entrar no laboratório, entrar no emprego, no estágio, mesmo que você não acha que não gosta daquilo, não experimente, né? Porque às vezes numa coisa dessa você acaba gostando, às vezes uma experiência você acaba encontrando pessoas que vai fazer aquela sua rede de contatos, se você trabalha bem, se você é responsável, independente do lugar, tem sempre alguém procurando alguém desse perfil, né? Responsável, dedicado. Então isso é boca a boca, né, gente? Então quem acho que é legal. Essas coisas vão acontecendo, você eu adorava, várias pessoas da minha turma quando na graduação entraram por causa da genética. 90% queria fazer genética, 50% desistiu no meio do curso porque achava que gostava por causa do jornal, não sei o que. Quando chega lá no dia a dia, tem outras coisas. É um amigo meu que foi trabalhar com fungo, que nunca pensou que ia trabalhar. Então essas coisas vão acontecendo conforme a gente vai entrando em contato. A gente tem que fazer decisões sem conhecer e muito novo. Essas circunstâncias, né, como você falou, né? Você olha o seu processo. Você entrou com coisa de água, foi trabalhar com água, entrou com parasitologia, não, chegou até o quase mestrado, não gostou, foi fazer uma disciplina do curso de campo, por acaso, soube que gostava do negócio que nem achava, não imaginava que gostava, aí disse foi procurar emprego, um projeto, desse projeto levou um emprego, que foi assim, circunstancial. Né? Então, acho que não se preocupar muito com essa coisa, não, de genética, eu tenho que procurar, mas isso, genética só me dá, ou biologia molecular, ou citologia, só me dá estágio no quinto período, então eu vou esperar até fazer o estágio, eu vou fazer 300 provas até entrar no laboratório para chegar lá e achar às vezes que nem gosta, né? No dia a dia, né? Tem
de alunos meus que ficam, fazem prova, entram, fez 2, 3 meses, tem que matar o ratinho, não gostam da experiência disso, ou ao contrário, às vezes, né, aqui que eu me encontrei, mas essa experiência, principalmente no começo da graduação, acho que é super importante, né, entrar em vários laboratórios. Assim. Tentar fazer disciplinas diversificadas também, né? Ser o mais amplo possível, amplo possível. Beleza, então acho que já deu para dar uma ideia, quem está escutando, do que é uma consultoria, principalmente o lado da consultoria vegetal. Então, agradecer o Guilherme por ter aceito o convite da entrevista aqui e despedir dos ouvintes, falar que eu vou deixar o link do Guilherme, de contato, quem queira entrar com ele no e-mail institucional dele, tem alguma dúvida. O endereço do Ecofrag também está lá, e das empresas que a gente falou aqui no episódio. Quem quiser, vai lá no post do programa e clica lá e corre atrás. E aí, é só despedir de todo mundo. Até o próximo episódio. Falou, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu.